O projeto ele começa dentro do Senac. Nós somos 3 professores, o Guilherme e o PC, eles ministram a parte de estúdio e tratamento, e eu sou responsável por fotografia de natureza. Os 3 professores têm um viés técnico muito aprofundado nas suas respectivas áreas. E fotografia de natureza é uma das áreas que mais empurra essas fronteiras tecnológicas para frente, né? Um dos exemplos é a própria fotografia macro, que exige aí um rigor técnico bem afinado para dar certo. A gente entrou em contato com a USP, né? Por ser biólogo, eu acabo tendo uma afinidade maior com o assunto, né? E aí lá na USP a gente começou, junto com alunos da pós-graduação, do doutorado e do pós-doc, a gente começou a articular aí uma seleção de animais que atendessem a essa proposta da exposição, né? Que seria falar de diversidade. E através da fotografia macro, a gente conseguir detalhes o suficiente de estruturas para falar também sobre mecanismos de evolução, né, que são geradores dessa diversidade que a gente vê hoje no planeta. Aqui, como a gente vai fazer esse ângulo, né, tanto não importa muito esse comprimento dela, mas sim, né, a área que vai ficar nesse sentido. Porque aqui a gente vai precisar fazer de 2 para 3, né? Talvez dividindo ela bem no meio a gente consiga preencher um quadro. E aí talvez a parte de trás também já fique dentro do quadro e aí soma-se 2 panorâmicas. Ele cabe na altura do quadro do sensor? Não? Cabe. Tem 2,4. Aqui, ó, a gente tem de altura máxima, vai dar 3 centímetros de altura. Na verdade, chega bem próximo a 2,5, assim, 2,5. Okay. Então, de altura máxima. Ele cobre a altura máxima e acho que dá para fazer 2... 3. Quanto que tem 2, de 3. comprimento? De comprimento, ela tem basicamente 6 centímetros. Ok, a fotografia macro começa com o uso de uma lente muito específica. Essa lente permite que um objeto tenha o tamanho exato dele dentro da imagem formulada aqui. Então, se você tiver um objeto que tem, por exemplo, uma moeda de 5 centavos, que é aquela bem pequena, ela vai caber dentro do sensor, da onde eu tenho a imagem formulada. Portanto, a gente pode dizer, é 1 para 1. Ela é uma lente fixa, a pega que a gente tem é uma pega somente de foco. Então, para que eu aumente ou diminua o objeto na frente, eu preciso posicionar de fato a câmera mais perto, mais longe. E uma vez feito isso, eu vou ter que agora trabalhar com um foco, um sistema de foco que é muito preciso. A fotografia macro ela traz alguns desafios quando a gente olha para os aspectos técnicos dela, né? Os principais desafios são lidar com a magnificação e profundidade de campo, porque como a gente pode se aproximar muito desses animais para ter uma magnificação que dê conta de preencher o quadro todo, o que acontece tecnicamente é que a gente perde profundidade de campo. Então a profundidade de campo ela é muito restrita, né? Para você ter ideia, a gente trabalhou com profundidade de campo de 0,17 milímetros mais ou menos. Quando você pensa num inseto, por menor que ele seja, ele acaba sendo maior do que 0,17 milímetros. Então, para lidar com esse problema, a nossa grande solução foi lidar com uma técnica que a gente chama de empilhamento em macro. Então, a gente faz várias fotos, posicionando o foco em lugares diferentes, e depois a gente funde tudo isso para ter uma única imagem com nitidez em todos os planos. Um outro desafio em fotografia macro diz respeito à difração, ou seja, a gente acaba perdendo qualidade aí na resolução final da imagem, porque os raios vão se perdendo ali dentro do tubo, né, nesse caminho da lente para o sensor. O tubo extensor é isso aqui, ó, ele é vazado, ele não tem absolutamente nada em termos de lente. Lembra quando você pega um projetor de imagem e que você afasta ou aproxima da parede, a imagem fica maior ou menor?
O que ela está fazendo com a lente é exatamente isso. A lente agora está mais distante, a imagem está sendo projetada de um tamanho maior aqui dentro do sensor. Nesse caso aqui é um tubo de 31 milímetros. Então, com base no cálculo que a gente encontra num determinado site que a gente usa, Cambridge Incolor, nós temos lá uma tabela que nos dá os números necessários para que a gente possa recalcular quantas fotos a gente precisa fazer para um único inseto. As imagens que as pessoas vão ver nessa exposição, elas chegam a ter magnificações aí de 80 vezes em relação ao tamanho real desses insetos. Então a gente precisava garantir uma qualidade absurda nessa resolução para ter essas impressões com esse tamanho. O Gui chegou a fazer um animal, um inseto, que precisou de 240 fotos. O processo de limpeza dos insetos para a fotografia que a gente propôs é extremamente importante, porque a gente tem uma proximidade muito grande da imagem em relação ao objeto, né? Então qualquer detalhezinho aparece. E é muito engraçado porque a gente primeiro faz um processo onde pega o animal, a gente vai pincelando ele para tentar remover aquele tipo de sujeira que podem ficar em cima da superfície do animal. É basicamente pincel, lupa e álcool. Com um projeto pensando em grandes ampliações, aquela micro sujeira numa ampliação muito grande vai ficar gigantesca, né? Tem casos que a gente não vê essa sujeira, faz as fotos, a sujeira está ali, e aí a gente tem que talvez tomar uma decisão. Pô, a partir daqui a gente tira isso na pós-produção ou volta de novo para o processo manual, né? Dá um trabalho danado para fazer a limpeza, e quanto mais limpo, menos trabalho a gente vai ter na pós-produção. Mas só que muita coisa escapa, muita coisa passa e a gente não vê porque a coisa é microscópica. Quando eu estou com a tela agora grande, montada com inseto deste tamanho, milhões de problemas aparecem. Então são fios, são cerdas, são pedaços faltando. A produção de uma única imagem geralmente é 1 hora até 1h30, dependendo de quantas fusões a gente precisa fazer. A gente usa pincéis muito específicos de Photoshop, usa caneta e sensibilidade. Claro que no começo eu demorei mais. Eu acho que a principal dificuldade que a gente viu ao iluminar os insetos que a gente trabalhou, cada inseto possui uma característica, um conjunto de características muito específicas, né? A gente vai desde mariposas mais aveludadas, esses pelos mais juntos, até insetos onde tem superfícies mais reflexivas, que refletem mais a luz. Sem contar as transparências. Normalmente quando envolvia a asa tinha uma relação de transparência e tudo mais. A gente tentou trabalhar uma luz específica para cada tipo de superfície. Depois da montagem da luz, a gente vai para um ajuste fino, principalmente do foco, a configuração fina do programa, né, mais detalhada. A gente tem que fazer alguns ajustes de correção do programa. O tempo que a gente vai demorar é um pouco relativo, depende do bicho. Quanto maior a área de cobertura que a gente tem que fazer, mais tempo vai demorar. Uma vez tudo isso setado, né, configurado, normalmente em torno de 15 a 20 minutos, mais ou menos. Se tiver 20 minutos para cada área do animal, e a gente fez em 3 áreas, é basicamente 1 hora que a gente fica esperando, né? A movimentação na questão panorâmica, ela é feita com um trilho, e nesse trilho a gente tem controle milimétrico, né, para movimentar o animal. E tem que ser milimétrico mesmo, porque por mais que você movimente quase nada para o lado, para criar o próximo enquadramento, como é um inseto muito pequeno, a perspectiva muda drasticamente, né? Então, se a gente movimenta demais para economizar quadros, a gente não consegue fazer isso encaixar depois para montar o animal inteiro. 2 centímetros, 2,3 mais ou menos. Arredonda 2,5. Se quiser arredondar 2,5 para ter uma 2,5. segurança. A gente vai manter 1 para 1 nela. 1 para 1, Então, Tabela. no 1 para 1,
a gente vai precisar de 25 imagens por centímetro. Então, 2,5 centímetros aí, vamos fazer umas 60 e poucas imagens, mas aí a gente ajusta isso no fator de correção. A gente faz 65 aqui. 65. O processo de impressão é prazeroso, ao mesmo tempo que bastante trabalhoso. Nós temos muita informação, o arquivo é grande. Quer fazer uma conta rápida? 8 megapixels é algo parecido com um A4. A gente trabalha com câmeras de 21, 24 megapixels e isso é que permite que a gente consiga, primeiro, uma imagem nítida, segundo, uma imagem bastante grande. Então, ter bastante pixels de câmera já é um começo. Ter as panorâmicas dá para fazer maior ainda. A prova de impressão é, portanto, reajustar, reajustar, reajustar. É uma série de reajustes, de contraste, de nitidez, etc. E até de cor. Uma vez feito isso, a prova estando pronta, agora a gente manda imprimir. E o resultado sai de acordo com o papel que a gente estiver utilizando. O bacana mesmo é que a gente conseguiu, nessas capturas, trazer pelo menos um inseto de cada uma das ordens mais representativas, né? Então a gente tem aqui primeiro o Coleóptera, aqui a gente tem os Hymenoptera, né? No Hemiptera, a gente tem duas opções bacanas aqui para brincar. Ó. Tem esses dois animais que são enfim, de gêneros diferentes, mas a gente pode ver qual deles atende melhor ali na questão estética, já que as impressões vão ser grandes. Olha, eu gosto muito desse tamanho aqui, dessa impressão. Essa aqui ficou bem definida também, segura um tamanho grande de impressão. Essa outra aqui que também é de uma panorâmica, todas essas que tem esse recorte diferente do que preenche o quadro, é exatamente aquelas que a gente tem uma panorâmica, então tem mais informação ainda. É um besouro muito grande, ele tem umas patas muito longas, uma coloração linda. Fotografei, fiz toda a intervalação do foco dele, como ele era muito comprido, se eu não me engano, deve ter dado umas 250 a 300 fotos, mais ou menos. Quando eu estava processando isso em casa, numa das imagens, eu percebi que tinha uma micromosca na mandíbula dele, né? Imaginei que ela estava morta, que no processo de manuseio do animal, uma mosca ficou lá, morreu em cima da mandíbula, né? Vamos dizer assim. Mas depois, numa outra imagem, a mosca estava num outro lugar. A gente tirou uma foto com uma mosca viva, micromosca, em cima da mandíbula do bicho, né? E aí a gente, tira. Não, vamos deixar, né? Porque ficou o mais natural possível. Dentro dos animais que nós selecionamos para a exposição, houve duas abelhas muito interessantes, porque elas têm estruturas que acabam fomentando essa discussão sobre o quão importante a diversidade é. Primeiro é uma abelha euglossa, que é polinizadora de orquídeas, né? Os machos fazem essa polinização, e durante o processo de polinização, eles acabam coletando odores de orquídea, e eles estocam isso em uma das patas, que aparece de uma maneira mais dilatada. Então, quando a gente olha para esse grupo, as fêmeas são as responsáveis pelas decisões evolutivas, porque elas vão priorizar os machos mais cheirosos na hora de copular. Além dessa abelha, surgiu uma outra abelha muito interessante por ser um animal ginandromorfo. O que isso quer dizer? Metade do corpo da abelha é feminina e a outra metade é masculina, né? Existe muita discussão em relação a saber se essa abelha é reprodutivamente viável, se ela consegue se reproduzir. Mesmo ela não sendo viável reprodutivamente, ela se alimenta e ela consegue executar todas as funções aí do dia a dia dela sem problemas, né? Isso fica claro porque várias dessas abelhas já foram coletadas com pólen nas patas. Então a gente vê que ela está cumprindo ali com os papéis ecológicos dela. Quando a gente pensa em evolução, uma das grandes ferramentas aí que entregam o que a gente está enxergando hoje em termos de vida no planeta é a seleção natural. E a seleção natural, ela só age se houver variação. Então, se uma espécie não tiver variação o suficiente dentro dela, e por alguma razão o ambiente é modificado, e essa variação que existe não der conta de responder a essa modificação, talvez essa espécie desapareça. Toda diversidade é sempre bem-vinda.